Bom, pessoal, eu vou passar nesse vídeo para vocês, então, a equação universal de perda de solo. O pessoal conhece essa equação como Rusli, tá? Ela é bastante utilizada aí para você ter uma noção de um volume de material que pode ser perdido por um processo de erosão numa área de uma bacia, tá? Por exemplo. Nessa imagem aqui em cima, você consegue ver a ação de uma gotícula de chuva, uma gota de chuva, né? Impactando o solo, gerando aquele efeito de splash no solo, né? E aí iniciando então o processo de erosão, tá? Embaixo dessa imagem, nesta linha amarela que eu estou traçando aqui, essa daqui é a equação universal da perda de solo. Basicamente ela é composta por diversas variáveis, tá? E aqui algumas premissas. Então, primeiro ponto, essa equação prevê a média de perda de solo numa região, tá? Ela começou a ser aplicada para áreas de plantações, de cultivos agrícolas, né? Hoje em dia ela é utilizada para outras áreas também, tá? Ela não funciona para erosão linear. Então, por exemplo, você tem um curso d'água, você tem um córrego que começa a sofrer com um processo de erosão, tá? Essa equação não é para isso, tá? Então, uma vossoroca, uma erosão de córrego não é para esse tipo de erosão. Essa erosão linear não funciona com essa equação, tá bom? E outro ponto, é indicado que você use pelo menos um histórico de 20 anos de precipitação, 20 anos de chuva, que você conheça esse histórico para adentrar aqui na equação de uma forma mais correta, tá? Então, passando aqui para frente, nós podemos ver aqui a equação, basicamente só variáveis, né? E é importante, pessoal, vocês se atentarem a cada variável, tá? Porque você errando uma variável, né, o resultado final pode ser muito diferente. Esse que é a grande fragilidade, digamos assim, dessa equação, tá? Porque você errando uma variável, o resultado não é que vai ficar um pouquinho errado, vai ficar bastante errado. Então, atenção para cada variável, é bom que vocês tenham clareza de cada variável, por isso que eu vou até passar para vocês um passo a passo, né? Variável por variável, o que é cada valor, quais são as faixas que você consegue trabalhar, tá bom? Bom, trabalhei basicamente para esse vídeo com dois materiais. O da esquerda, que é uma apostilinha do Plínio Tomás, né? Um artigo que você consegue achar na internet no formato gratuito. O Plínio tem postado muito material, né? Tem um histórico muito vasto de publicações. E esse daqui é específico para Rusli, que é para essa equação de perda de solo, tá? E tem também do lado direito um livro que chama Erosão e Conservação dos Solos, tá? Esse livro, pessoal, dá uma base para você muito sólida, tá? Então ele foi feito por vários autores, né? Tem em torno de uns 9 capítulos, né? E são especialistas nessa área que vão te dar um embasamento muito grande, tá bom? Vou deixar também na descrição uma planilha de cálculo já pronta para você utilizar, tá? Dentro dessa planilha, você já tem todo o método estruturado, você já tem todos os catálogos preparados para você escolher tipo de solo, porcentagem de material orgânico, né? Então, ela está bem bacana para você utilizar nesse método de perda de solo, tá bom? Então, na descrição tem o link dela, onde você consegue acessar também de forma gratuita, tá bom? Bom, então aqui vamos para o primeiro ponto, né? O potencial de chuva, né? E enxurrada, né? O potencial que a chuva pode gerar de erosão na bacia, tá? Então seria a letra R aqui da equação, tá bom? Antes de você calcular esse R, que seria esse potencial, né, de erosão, nós precisamos nos atentar primeiro à média mensal de energia de erosão. Tá? O que seria essa média mensal, esse EI aqui, né, que eu estou pintando de amarelo, tá? Então já tem uma equação para ele, tá? Aonde eu entro aqui com a precipitação média, tá, mensal, e a precipitação média anual, tá? Então por isso que eu preciso ter aquele histórico de chuva, tá? Aqui que eu vou usar esse histórico na equação. Então, calculando esse EI para diversos meses, né, nós temos então uma somatória desse EI, tá, para chegar no nosso R. Tá? Então, aqui nós temos uma relação de precipitação que vai nos dar o valor de R. Tá? Então, aí você tem a primeira variável da equação de Rusli. Tá? Bom, passando para o segundo ponto, né?
a erosão do solo. Então, a taxa de perda do solo por unidade erosiva de chuva, que seria essa letra K, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, qual é o tipo de solo que você vai ter e qual que é a porcentagem de material orgânico. Então, uma relação ali do solo que você tem na sua bacia, na sua região, tá? Para isso, eu coloquei algumas tabelas aqui como referência, onde você consegue ter uma noção das faixas de valores que você consegue trabalhar para essa variável K, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma referência de Jones, né? Onde você tem o tipo de solo, né? A erosão desse solo e o valor K, que varia em uma faixa de 0,05 a 0,15, por exemplo, para um solo com textura fina ou solo muito argiloso, com muita argila, tá? Um material muito frágil ali, tá? Então aí você tem algumas faixas de valores, tá? Pegando uma outra referência, você também tem a classificação da textura do solo, o tipo de solo, basicamente, né? E você tem esse tipo de solo em função da quantidade de material orgânico presente nesse solo, que varia desde menos 0,5% até 4%, tá? Então, um solo arenoso, por exemplo, varia o valor de K de 0,07 até 0,03, tá? Então, aí você já tem uma relação já feita para você adotar o solo que é mais condizente com o seu projeto, no caso, tá? Bom, pessoal, então passando para o passo número 3, tá? Então, essa aqui é uma variável linkada à questão topográfica, tá? Então, por exemplo, você tem ali uma função, né, do comprimento, né, do trecho que você vai estudar e da inclinação desse trecho, tá? Com isso, você consegue inserir tanto o comprimento como a inclinação dentro dessa equação aqui, ó, do LS, tá? Então aqui eu tenho a inclinação em porcentagem e aqui eu tenho o comprimento, tá? Então eu vou adotar esses dois valores aqui e vou determinar o meu LS, que é a terceira variável aqui da equação de Rusli, tá? Algumas limitações, tá, pessoal? Se você tiver uma rampa, né, esse trecho, né, mais extenso do que 180 metros, essa equação já não é precisa, tá? Já não funciona tão bem. Ou se você tiver uma declividade dessa rampa superior a 35%, também não vai funcionar muito bem. Então você tem essas limitações, tanto de comprimento dessa rampa, né, desse trecho inclinado, como da inclinação dessa rampa, tá? Então, estando dentro dessas faixas de validação, você consegue adotar aqui declividade, consegue adotar aqui comprimento e chegar aqui no valor de LS, que vai ser a terceira variável da equação. Beleza, pessoal? Vamos então para o passo número 4. Então aqui é a cultura do solo, né? A forma prática de uso do solo que você está estudando, tá? Por exemplo, se você tiver florestas virgens ou solo gramado, eles apresentam os melhores valores para C. Então, se você olhar aqui, por exemplo, ó, gramado, né, solo gramado, você vai ter um valor de C de 0,001. Como o C aqui em cima está multiplicando, quanto menor for o C, isso quer dizer que o volume final de solo, né, vai ser o volume final de solo perdido, né, digamos assim, vai ser menor, tá? Quanto maior esse valor de C, esse volume vai ser maior, tá? Então, quanto menor aqui o nosso C, melhor o solo para a questão de erosão, tá? Ele não é tão erodível assim, tá? Então, florestas virgens e solo gramado tem uma melhor resposta aí para a questão da erosão, tá bom? Dá para ver aqui, eu ampliei um pouco a tabela, né, para a gente conseguir ver aqui com mais detalhes, tá? Então tem vários tipos de solo, vegetação natural, floresta, terra urbana, gramado, né? E você tem aqui já os valores tabelados, tá bom? Bom, pessoal, então passando para a última etapa da equação, né? Então aqui nós temos a prática contra a erosão, tá? Então aqui o que acontece? Na área de agricultura, né, de plantações, é bastante comum o pessoal trabalhar com aqueles terraços, curva de nível, né, para não ter tanta erosão no terreno, né? Se for um terreno muito inclinado, fazer os terraços, curva de nível, né? Então existem algumas práticas
que podem minimizar o processo de erosão. Isso aí é real, né? Isso aí é aplicável, né? O pessoal trabalha muito com essas técnicas, tá? E esse fator aqui, P, né, de prática contra a erosão, é justamente isso, tá? Então, existe prática de controle de erosão na área que você está estudando? Sim, existe. Qual prática que tem, né? Aí você olha na tabela, verifica qual é a prática que condiz com o terreno que você está estudando e vê qual que é o valor dessa variável, tá? Então aqui vou colocar uma referência para vocês de Righetto, né? Onde tem aqui, por exemplo, terraceamento, né? Que é uma prática bastante comum, tá? E a inclinação do terreno, que vai de 2 até 24%, tá? Então assim, 2 a 7% é um valor, é uma faixa, de 8 a 12% é uma outra faixa, né? 13 a 18 é uma outra faixa e 19 a 24 é uma outra faixa. Todas essas faixas, pessoal, de acordo com o tipo de solo, né? O tipo de proteção, tá? Melhor dizendo. Então, se é cordão de vegetação, se é faixa nivelada, se é terraceamento, então depende da prática que é utilizada lá no terreno. Você tem aí essas faixas aí também de valores para trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, então espero que tenha ajudado vocês, né? Tentando trazer um pouco mais de clareza sobre essa equação que é bastante utilizada mundialmente falando. Que nem eu falei no começo do vídeo, né? A equação ela funciona muito bem, ela tem ótimos resultados já aferidos assim, porém, a grande fragilidade dela é em adotar os parâmetros da equação, né? Por que é uma grande fragilidade? Porque ela só tem variável, né? Então, qualquer variável que você coloque um valor ali errado, o resultado final, que nem eu falei para vocês, não é um resultado um pouco errado, vai ser muito errado, né? Então, calculando lá a tonelada de solo, né, por ano que você vai ter por hectare, se você errar ali no LS, se você errar no K, no C, no P, o resultado que vai dar com esse fator errado vai ser assim, muito grande, tá? Então a faixa de erro é bastante gritante. Então funciona muito bem a equação, porém cuidado com a adoção desses parâmetros, tá bom, pessoal? Bom, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva então no meu canal aqui no YouTube, tá? Me siga também nas redes sociais, eu tenho LinkedIn, Instagram, Facebook, né? Só buscar lá Engenheiro José Costa, me siga por lá também. E eu abri um canal no Telegram, tá bom? Então eu estou postando alguns materiais específicos para o Telegram também. Se você tem Telegram, eu vou deixar o link na descrição também desse vídeo, onde você clicando nele você já consegue acessar direto o canal no Telegram, tá bom? Pessoal, grande abraço, até a próxima.